Tá? Tinha muito mais coisa para falar, mas menos falarei para me dedicar finalmente ao que se passa nesse mundo. Tá? Primeiro, deixar uma coisa aqui. Parece que o Erdogan faz algum jogo estranho com o Putin. Erdogan e Putin têm uma relação estranhíssima. Estranhíssima. Ah, Erdogan acaba de botar fogo no parquinho. Ele tem um toma lá da cá com o Putin que ninguém sabe qual é. Nem eu. Ele fechou espaço aéreo para a Rússia. Todo mundo falou assim, o Erdogan está puto com o Putin, está putinho com o Putin, e o bicho pegou. E Erdogan agora chega no meio da reunião da OTAN, sobe na mesa, pega a vasilha de farofa e peida na farofa. E falou que não é possível apoiar Finlândia e Suécia de aderir à OTAN. E a OTAN pega uma batata para lá de quente. Primeira parte da batata é o seguinte: botar a Finlândia e não receber retaliações. Botar a Finlândia e perder a Turquia. Ficar com a Turquia e ser humilhado porque já jogaram. Disseram para todo mundo que ia ter festa. E não vai ter festa. E agora? Como é que fica? Eu falo que o negócio não é brincadeira. Eu falo aqui, eu, comandante, o Wellington, tá? O Rogério. A gente fala para vocês, a gente tenta jogar aqui com decência, com honestidade, sendo o mais transparente possível. Mas digo para vocês, não é fácil, gente. Não é fácil. É um exercício em cima do outro. Aí vem a outra aqui dizendo que eu ganho dinheiro aqui. Meu Deus do céu. A gente deveria ganhar dinheiro mesmo aqui. A gente deveria. Porque é uma brincadeira pesada. Mas vamos para o principal. Deixa eu só ver aqui uma coisinha rapidinho. E a gente começa o principal de hoje. Tá? Afinal de contas, o que tem por trás disso tudo? O que é clickbait do Rubão? Não é nada. Nunca foi, nem nunca será. Nós nunca fizemos clickbait e não vamos fazer agora. Tá? Nunca, nunca. A OTAN deixa o Putin sem saída, sim. Essa saída que nós estamos vendo aqui, que é a saída via Turquia, é uma jogada do Putin. É jogando. É um jogo pesado. Para tudo quanto é lado. É confiável? Não. Dá para saber de alguma coisa além disso? Difícil. Difícil. Muito difícil. Mas, tá? As ciladas da OTAN, cortando corta-caio, da OTAN na Europa contra a Rússia, parece que não tem limite. E o pior de tudo, não guarda um mínimo de sensatez. Eu não estou fazendo alarde, gente, eu não estou criando pânico, eu não estou tentando fazer sensacionalismo barato, que essa não é minha vertente. Fazer isso não é a minha vertente. Agora, o nível de insensatez e a total incapacidade dos gestores geopolíticos e da diplomacia mundial vai acabar levando a gente ao caos. Hoje, o Mateusz Morawiecki e tem ainda lá, lá ainda tem um, como é que é o nome? É o Andrzej Duda, que é o presidente, mas quem faz o papel todinho é o primeiro-ministro, Mateusz Morawiecki, tá? É o primeiro-ministro, é o mestre de cerimônias substituto do palhaço de Kiev. Antigamente, no Rio de Janeiro, quando existia Maracanã, o antigo Maracanã, aquele que tinha cheiro de mijo e arquibancada dura, e você via futebol no campo, tá? E você passava o tempo todo xingando e fazendo música contra o seu adversário,
tá? Existia uma coisa comum que era a Suderge Informa. Aí era a substituição. Tá? Tinha a voz do Maracanã, aqueles alto-falantes horríveis, mas tinha a voz, dava para ver. A Suderge Informa. Então, a Suderge informa. Sai o palhaço de Kiev e entra o palhaço de Varsóvia. Sai Zelensky e entra o Morawiecki. Isso daí fora a adesão da Suécia e da Finlândia. O que dá a impressão nessa história toda é que esse império decadente, esse continente hoje permeado de LGBT, janotinhas, papai filhote criado como a mãe, estão achando que o Putin é um deles, que é frouxo, arregão, sem palavra, e que fala uma coisa agora e daqui a 10 minutos dizem que não falaram. Isso é comum, todo dia, toda hora. Até o Biden, que é velho, faz a mesma coisa. Como eu falei, o pai do meu canal é a história. Curta, recente, da semana passada, de ontem. Passou de agora, o que começou no começo do programa já é história. A conduta militar nos últimos 20 anos da Rússia é retilínea, constante e por resultados avassaladora. Porém, tem gente achando que a Rússia irá às armas e manter uma guerra convencional contra a Europa, que assim conseguiria algo extremamente alentador. Isso para um continente que hoje não consegue nem plantar o que come, nem a maconha que fuma, nem a cocaína que cheira. O sonho dele seria criar uma guerra convencional, onde se livraria de alguns milhões de indesejáveis, como negros africanos, muçulmanos, além, é claro, dos sócios bucha de canhão, onde esses idiotas poloneses e os perdidos finlandeses figuram exatamente como destaque para a carne de canhão. Afinal, o finlandês não é escandinavo, não é eslavo, não é porra nenhuma. Ao invés de aproveitar seu ostracismo e viver em paz naquele ambiente inóspito e gelado, esse povo com pendores e atitudes nazistas, desde a Segunda Guerra Mundial, quando foram aliados de Hitler e na reta final traíram, sim, os finlandeses traíram Hitler. Parece que eles estão buscando o acerto de conta com a história. Tem quase 6 milhões de finlandeses espalhados por aquele lugar gélido, e que não conseguem fazer a leitura básica. Putin, desde que assumiu a presidência e o domínio total da Rússia, a liderança da Rússia, nunca recuou 1 metro. E aí vão 22 anos. Isso é para quem acha que ele está perdendo a guerra na Ucrânia. Aqui você ouve a verdade. Aqui a história está na palma da mão e pronta para colocar. Ele pegou um país destruído, arruinado, miserável, violento. Em 2 décadas, ele colocou a Rússia no cenário mundial de novo, como a maior superpotência nuclear do planeta. Enquanto os americanos inventavam plataformas digitais para lavar dólares e desviar rios de dinheiro do Departamento de Defesa para a testa de ferro picaretas como Elon Musk, a Rússia dirigente desenvolvia o armamento mais mortífero do planeta e inalcançável nos próximos 10 anos. Mesmo que fosse 1 ano, já seria o suficiente. Se fosse 1 mês também. Afinal de contas, Putin hoje não precisa mais de que 10 minutos para transformar esse planeta num sertão. A Europa está achando que o Putin vai fazer com ela o que está fazendo com a Ucrânia, com a Geórgia ou com a Chechênia. É por isso que as forças armadas dos principais países da Europa são chefiadas por mulheres identitárias que nunca consertaram nem o próprio fogão. Gente sem nenhuma habilidade política, militar ou que seja. Nunca a Europa brincou tanto de fazer diplomacia quanto agora. Todos aparvalhados e todos eles, pelo visto, como corrupto brasileiro, sonhando em viver em Miami e ser amigo do Pateta e do Pato Donald. Eu acho que o objetivo virou o mesmo. A resposta de Putin será totalmente assimétrica, destruidora, avassaladora e totalmente mortífera, e praticamente sem intervenção humana. Ninguém prensa em grande embate das Forças Armadas. O sistema usado será, sem dúvida alguma, o mesmo sistema de Alexander Dvornikov, o famoso açougueiro da Síria, que sabe muito bem como lidar com esse tipo de problema.
e só o fará em escala imensa. Será o ataque nuclear e a espera do êxodo da turma saindo de lá para serem abatidos no limite da radiação. Essa é a tática de Moscou. Na Inglaterra e do outro lado do planeta, que se comam, como num belo Walking Dead. Afinal de contas, o povo ocidental já treinou bastante via Hollywood de filmes e séries sobre o assunto. Tá? Então, ali não tem problema nenhum. Tudo que a gente vê, tudo que vemos desses imbecis acaba nos remetendo, como eu já falei, eu tenho uma relação com filmes. Eu não tenho crítica direto. Quando o filme é bom, a gente vê. E tem a frase, que eu não me recordo direito, mas todo mundo viu o filme, Charlton Heston, no original e o melhor filme do Planeta dos Macacos, e talvez o melhor filme apocalíptico de todos os tempos, porque tem estrutura, tem história, tem fundamento. E, por acaso, esse filme acho que é de 68, logo o ano que não terminou. E não terminou mesmo, não terminou até hoje. Simbolicamente nos unimos para repetir essa frase dele, que era: eles destruíram tudo, eles apertaram o botão, eles fizeram. Eles fizeram. E hoje o ponta de lança disso tudo, para completar o serviço, é esse tal de Mateusz Morawiecki. Ele encarna com toda a essência a figura de Hitler e mostra exatamente que seu avô era seguidor de Stefan Bandeira. Todos eles nazistas de primeira ordem. Como eu falei sempre nesse canal, como eu sempre repeti, o nazismo nunca morreu. Quem morreu foi Hitler. Esse vagabundo, esse marginal global, pede que se invada a Rússia e se destitua Vladimir Putin à força. É a retórica dele. O líder de um país que foi libertado pela própria Rússia do seu cruel destino como lixo pelos nazistas mostra exatamente quem deve ser dizimado. Eu não estou falando do povo polaco, eu não sou marginal como esse cidadão, eu não sou bandido como esse sujeito, eu não peço a erradicação de nenhuma civilização como esses nazistas de carteirinha, como esse... Para mim ele é um Hitler piorado. Eu digo piorado porque o Hitler ao menos tinha peito, tinha culhão, fazia sozinho. A Polônia sozinha, a única coisa que serve é para alimentar cemitério e para servir de alvo de piada. Até o tal do massacre de Katyn, que foi uma farsa, com auxílio do bandido do Gorbachev e do canalha do Boris Yeltsin. Para quem não sabe, o massacre de Katyn é o assassinato de todos os oficiais, praticamente, na Segunda Guerra Mundial, dos oficiais poloneses. Conta a história oficial narrada pelo Ocidente, baseado em documentos liberados, principalmente já pelo canalha do Nikita Khrushchev tentando sujar a história de Stalin, que os russos teriam, os soviéticos teriam matado 30, 40 mil oficiais, de tenente para cima, foram executados. Transformou o exército polonês em acéfalo. Só que a máquina datilográfica usada já foi comprovada através de perícia, que servia de exemplo. Apesar de parecida, foi feita em 1972 e Stalin morreu em 54. E isso aconteceu em 40. Então, o massacre de Katyn é uma farsa, que até hoje eles botam na conta da Rússia. Tá? Mas eu não vou falar aqui sobre Katyn, sobre a floresta de Katyn, não vou falar nada sobre isso. Tá? Parece que depois de criar a farsa da floresta, parece que Hitler, que foi o autor efetivo, deixou muitos oficiais poloneses vivos. Parece que Hitler não via os poloneses como inimigos, via eles sim como os concorrentes. Tá? E acho que quem vacilou no final das contas foi Stalin em 45. Depois da eliminação limpa de Roosevelt, eu nunca tirei da cabeça que ele foi eliminado de alguma forma. Transferiram todo o modelo nazista para o eixo. Isso você só escuta aqui. Tá?
para o eixo anglo-americano sionista saxão, visto que havia milhares de assassinos de guerra, muitos envolvidos em frios assassinatos de oficiais e soldados americanos, povo americano, como eu falei, o povo nada tem a ver com essa história, foram poupados estranhamente no julgamento de Nuremberg, que foi uma farsa. Mataram os sem padrinho para dar uma satisfação à sociedade. Mega assassinos cruéis ficaram de fora e, passado apenas 4 anos, para indignação principalmente na época do povo francês, que foi quem mais mostrou indignação, aonde é criada com basicamente e praticamente bandidos e criminosos de guerra, né? É criada a OTAN. A OTAN como o exército oculto de 30 mil homens, escondido por Konrad Adenauer e outros. Aqui a gente tem o conhecimento da história. Aqui a história se explica. E a história está explicando que Putin não vai recuar. Ou o mundo recua ou acaba. Eu não estou afim de querer acabar, perder esse lugar ruim que a gente vive, essa vida atribulada que a gente vive, por causa de meia dúzia de vagabundos ou de um polonês ordinário como esse lixo da história. Mas essa é a realidade. Essa é a nossa realidade. Tá? E eu deixo claro para vocês aqui o meu medo, o medo que a gente tem, e o medo que a gente tem é fundamentado. Aqui não tem clickbait. Nós estamos realmente numa situação crítica, no mínimo para falar crítica. A situação nossa é crítica para falar o mínimo, porque a gente não sabe direito o que vai acontecer amanhã. Quando um louco desse vai simplesmente acelerar o processo, colocar todo mundo na parede e acontecer o pior, que a essa altura não sei mais se é o pior. Honestamente, a gente não sabe mais o que é o pior. Se é isso, se é ficar, se o que é sair, não sei. Eu só sei que os nazistas estão aí, nunca foram embora, sempre estiveram no mesmo lado e no mesmo lugar.